E a Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador do estado, Ronaldo Caiado, a ficar inelegível por 8 anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. A mesma sentença, de primeira instância, cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que foi apoiado pelo governador. Durante a campanha eleitoral de 2024, Caiado ofereceu jantares no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, a vereadores eleitos, suplentes e lideranças políticas, em eventos que contaram com a participação do então candidato à prefeitura, Sandro Mabel. A sentença não tira o mandato de Ronaldo Caiado como governador de Goiás, mas o torna inelegível até 2032. Silvio Navarro, começo esse assunto com você. Ronaldo Caiado concedeu, inclusive, uma entrevista coletiva na tarde de hoje, por volta das 3 da tarde, dizendo que vai recorrer ao próprio TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em segunda instância, e depois, claro, eventualmente recorrer ao Supremo, ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação a essa decisão que o tornou inelegível. Uma decisão ainda em primeira instância. Isso significa que pode ser revertida e provavelmente será revertida nas instâncias superiores. Me parece uma perseguição política, talvez até local, porque o alvo é Ronaldo Caiado ou o alvo é o prefeito eleito? Fica a pergunta. Teriam ocorrido jantares na sede do governo e isso caracterizaria abuso de poder econômico. Me parece muito pouco ainda a materialidade do que se apresentou por parte do Ministério Público, é uma ação que parte do Ministério Público Eleitoral, me parece muito pouco para uma decisão tão grande. A dosimetria aí, a pena parece ter sido muito rígida para um caso como esse. Mas se formos olhar pela ótica política e entender que pode ter algum olhar, algum viés, um verniz político por trás de tudo isso, e que o alvo seria Ronaldo Caiado, bom, então nós estamos diante de algo maior, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro hoje é inelegível, está inelegível, é uma figura inelegível, e Ronaldo Caiado seria um segundo nome, um terceiro nome, temos outros, mas pessoas que já se apresentaram no páreo, né? Ronaldo Caiado já disse que quer ser candidato. Diante disso, aí o cenário é muito maior. Mas eu acho que é preciso um pouco de cautela nessa hora, porque é uma decisão de primeira instância de uma juíza com base num pedido do Ministério Público Eleitoral. Quero crer que o alvo imediato é o prefeito eleito. Então, vamos aguardar. Eu acho que isso vai ser revertido. Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer aqui um trecho da coletiva de imprensa que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, concedeu na tarde de hoje em reação a essa sentença da Justiça Eleitoral. A reunião existiu, não foi uma reunião aqui com o intuito de fazer campanha eleitoral, mas foi uma reunião com o intuito de buscar a preocupação que tem com esta realidade que Goiânia vive hoje e, além do mais, podendo ter a certeza de que aqui foi uma reunião fechada, tá certo? E que o motivo maior era exatamente a preocupação que nós tínhamos com quadros da saúde, e não só da saúde, do lixo, com o processo de dengue, a falta de pagamento das estruturas hospitalares conveniadas em toda a capital, o processo também que desaguava com as estruturas na área da educação, sem merenda, sem estrutura mínima, tá certo? E que realmente isso aí não tem nenhuma ilegalidade. Tá, então, Piotr, Ronaldo Caiado admite que houve, então, jantares, encontros a portas fechadas, foi uma das alegações aí da juíza, mas diz que foi um encontro sem pedido de votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Tá, mas ele reuniu vereadores ali. Bom, é um político conversando com outros políticos. Você caçar, obviamente que deve ter outras coisas no processo, mas enfim, uma das alegações é que teria havido abuso de poder porque o governador ofereceu jantares no Palácio das Esmeraldas, a sede do governo de Goiás, a vereadores eleitos, suplentes e lideranças políticas, porque já estavam no segundo turno. Isso seria motivo para caçar ou para perda de direitos políticos do governador e para caçar o prefeito eleito?
voto é mais importante que muita coisa. E isso daqui, do ponto de vista jurídico, me parece bem precário. O que o Silvio fez menção é uma decisão de primeira instância, vai passar para a segunda instância, óbvio que vão recorrer, mas esse é o tipo de coisa que se já decreta um afastamento, uma sentença com esse tipo de argumento. Enfim, e outra, perda de direito político até 2032 por causa disso. E aí houve uma eleição, não há nenhuma irregularidade comprovada na eleição especificamente, ou seja, na ação do candidato, mas porque ele se reuniu com vereadores. Mas foi pedir apoio para o vereador fazer campanha para ele. E o vereador pode fazer ou não também. Achar que esse é o jantar que teria motivado o vereador, mas daí você acaba com a política. Aí eu também não sei como faz. Aí você pode, se funcionar retroativamente, pode caçar todos os prefeitos de Itacoaritinga, começando pelo meu pai. Começando por ele. Mas como é que esses caras têm o quê na cabeça? É juíza? Mas juíza. Essa mulher nunca viu uma eleição na vida. Mas isso aí é um ato político, eleitoral, normal. Quer dizer, você não pode oferecer churrasco. Se for um jantar, tem que saber, tem algum limite. É a justiça eleitoral, essa inutilidade, se metendo no meio desses assuntos, como fez na campanha de 2022. Tomara, como disse o Silvio, tomara que seja uma questão local e que acabe logo. Porque se o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, se ele encampar uma tese dessas, aí é o seguinte, é melhor baixar uma norma dizendo assim, todo mundo que for contra o Lula não pode ser candidato a presidente da República, nem governador, nem isso, ponto. Porque almoço com vereadores eu vejo desde que nasci. Em qualquer cidade do mundo isso acontece. A juíza acha que é abuso de poder. O nome da juíza que concedeu a sentença, Augusto, é a Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia. Claro que ainda cabe recurso ao TRE. Já teve os seus 5 minutos de fama, agora descansa, porque ela pode fazer de melhor. Deixa eu ouvir o Caute também. Me lembrei que no dia 1º de maio deste ano, Caute, o presidente Lula, num evento aqui em São Paulo, 1º de maio, pediu votos para Guilherme Boulos, ainda antes da campanha eleitoral. Não sei se vocês se recordam, num evento usando dinheiro público. E a multa que a Justiça Eleitoral aplicou foi R$20 mil para o presidente Lula. 2 pesos e 2 medidas, né? Nenhuma novidade sob o sol na Justiça Eleitoral do Brasil. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, da forma mais dura possível. Começou a perseguição. Mas isso é muito interessante, assim, o Augusto, o Piotr, o Silvio já falaram tudo. Eu só queria acrescentar, isso demonstra o medo. Eles têm medo. É um claro sintoma de terror por aquilo que está por vir. Isso se junta a uma proposta do senador Randolph Rodrigues para basicamente impedir que o Senado em 26 tenha uma maioria de direita. Eles estão morrendo de medo de ser asfaltados nas próximas eleições, atropelados pelos votos de um Brasil indignado com aquilo que está vendo, com a economia em frangalhos, com a roubalheira voltando, com um desastre fiscal, com as mentiras até sobre o estado de saúde do presidente Lula, e com isso, então, começou a perseguição, começaram as grandes manobras para tentar impedir qualquer candidato contra o Lula, contra a esquerda. Com o Lula, a esquerda já está fraca para 26. Sem o Lula, será uma derrota acachapante, porque eles não têm candidatos. Então, qualquer candidato de direita, Caiado, Zema, Tarcísio, Bolsonaro, sem o Lula do outro lado, vai atropelar uma candidatura da esquerda, e isso provoca calafrios em muita gente. E tira o prefeito também, tira os vereadores, vai na linha nicaragüense e venezuelana. Aparecer um candidato, você diz, não pode. Pronto. Só 2 coisas. O Caiado é o que mais vocalizou uma oposição naquela reunião sobre segurança e confrontou o presidente Lula. Ele tem sido duro como opositor e tudo bem, isso é da política. Você mencionou a questão do senador Randolph Rodrigues. Ele quer, só para lembrar aqui, ele quer obrigar o cidadão brasileiro, eleitor, que ele não poderia votar, porque a próxima eleição você vai votar para 2 senadores. Não pode votar da mesma coligação ou do mesmo partido.
Quer dizer, a eleição é livre, desde que você vote em quem eles quiserem. Já chegou ao limite do ridículo. E esses são os democratas, né? Aqui assinam a Carta para a Democracia e são aqueles que denunciam o golpe que nunca existiu.